Capítulo 6. Poder apostólico. Antônio fez como Isaías, a quem fora dito: grita bem alto, e sem cansar, ressoa a tua voz como uma trombeta, anuncia a meu povo os crimes de que ele está coberto. Forte pela autoridade de Deus que lhe havia dado sua missão, deixou as doçuras do deserto, onde tinha só de cultivar a alma, para se tornar o arauto do céu. Não foi jamais negligente na obra santa a que se devotou. Quando Antônio pregava, não era um homem, sim um anjo descido do céu para converter as almas. Deus havia derramado em sua pessoa uma graça maravilhosa, dera-lhe uma língua cheia de facúndia, uma voz de timbre argentino, que ressoava ao longe com a força de um clarim, o que lhe permitia fazer-se ouvir e compreender por todos os seus ouvintes. Conquanto nascido num país estrangeiro e neste houvesse passado todo o tempo de sua educação, falava o italiano tão corretamente e com tanta elegância como se jamais tivesse pisado fora da Itália. Não era o gênio o único elemento de sua eloquência, o traço distintivo dela era o caráter. Antônio aqui aproximava-se dos mais belos tipos da antiguidade judaica e cristã. Era ardente na ação no trabalhar pela salvação das almas, desenvolvia um vigor indomável. Na pregação, mostrava uma imparcialidade rara. Dirigia-se aos grandes como aos pequenos, traspassava-os a todos indistintamente com as flechas da verdade. Argumentava com os incrédulos, e esmagava-os aos golpes de sua lógica. Exortava os bons, tornava-se com eles terno e suplicante. Admoestava os ímpios, e os fazia corarem de sua conduta. Assim distribuía as advertências do modo mais conveniente, acomodando seus discursos às circunstâncias e às pessoas, de modo tal que a doutrina da salvação era servida aos auditórios como pão à mesa de um banquete. Aquele que tinha ido à África para lá buscar a morte, não temia expor-se a padecê-la, quando preciso. Por nada no mundo, teria ele traído a verdade. Protestava intrepidamente contra a tirania que se fazia pesar sobre o povo, e o olhar irritado dos reis não o intimidava. Não cedia nenhuma consideração pessoal. A lisonja não o quebrantava, a popularidade não o seduzia, a opinião não o perturbava. Quando os poderosos de sua época estavam em falta, ele dirigia-lhes tão francas admoestações, que célebres pregadores, ouvindo-o, tremiam de tanta coragem e firmeza, chegando a tapar o rosto com as mãos para disfarçar o rubor que a fraqueza de cada um lhes fazia subir às faces. Era um a outro Elias inflamado em zelo da glória de Deus. Comunicava a sua palavra o fogo do Espírito Santo de que era consumido interiormente. Esse fogo aquecia os tíbios, excitava os que dormiam, reanimava os que estavam sepultados sob os gelos da morte. Antônio tinha ainda, em eminente grau, todas as qualidades de um bom diretor. Sua palavra, que pairava contente nas altas investigações do dogma, era, sobretudo, prática. Ele só expunha as grandes verdades da salvação para tocar os corações e provocar as lágrimas do arrependimento. Esperava no confessionário aqueles a quem abalara do púlpito, ali banhado em suor, exausto pela fadiga, dava os restos de sua voz e das forças, emendando a noite ao dia, para prolongar o seu sublime labor e corresponder às necessidades das multidões que o cercavam. Desenvolvia neste obscuro ministério virtudes raras, dessas que, não sendo brilhantes, por isso têm maior valor aos olhos de Deus. Possuía a mansidão de um cordeiro,
conservava uma calma imperturbável, consumada em prudência. Nas questões delicadas mostrava admirável circunspeção, forte e meigo a um tempo. Era de caridade amolgável que se punha ao nível de todas as misérias, para aliviá-las todas, mergulhando-as no sangue do Cristo bendito. À custa de tudo isto, acabava com a palavra íntima o bem que havia começado pela palavra pública. Insinuava-se nas almas pelos conselhos, pelas exortações e pelas lágrimas. Este valente explorador avançava sem desfalecimento nas galerias sombrias das consciências, dando seu tempo e seu trabalho a quem o queria, sem acepção de pessoas, e não se poupando em nada para retirar os pecadores do seu triste e perigoso estado. Enquanto viveu, nunca se lhe invocou em vão socorro. Depois da morte, continuou ainda a prestar serviço às almas, como provam muitos fatos indiscutíveis. O milagre, que é ordinariamente a manifestação da santidade, acompanhou a de Antônio, e acabou de fazê-la triunfante. Deus, que exalta os humildes a fim de confundir os fortes, costuma conceder este dom a seus servos, para os colocar tão alto na estima dos homens que sua missão se torne indiscutível. É assim que os faz entrar na participação de seus atributos. Antônio é um dos famosos taumaturgos da história. Desde os tempos apostólicos, é superado só por São Francisco, que parece ter-lhe transmitido em herança, com suas virtudes, os maravilhosos privilégios de que era dotado. Os anais da ordem seráfica estão cheios de fatos que formam uma demonstração opulenta do poder sobrenatural que ele exerceu durante sua vida e após a morte. Sua pregação era acompanhada de fenômenos que faziam reviver as belas cenas da Bíblia, quando, em torno de Jesus, os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, e os mortos saíam do sepulcro. O século de Antônio não era como os que o tinham precedido. Ele trazia uma renascença católica, e, como o processo divino é sempre o mesmo, compreende-se que os milagres se tenham multiplicado além das leis ordinárias, numa época que certamente não viu nascer um novo evangelho, mas assistiu a uma evolução nova no evangelho propagado. A sua estreia de missionário Antônio fez nas principais cidades da Lombardia e da Romanha. Faltam os pormenores sobre esta parte de sua vida apostólica, que aliás, foi curta, pois em 1222 é que começou a pregar o evangelho, e no ano seguinte, 1223, já o encontramos empregado noutra função. Sabe-se, todavia, que agitou profundamente essas províncias, e aí recolheu abundantes frutos de salvação. Desde logo o seu futuro começou a desenhar-se. As multidões, eletrizadas por sua eloquência, deram-lhe o cognome de tuba evangélica. Esta gloriosa denominação lhe ficou às gerações cristãs, repetem ainda com amor. Seguindo os passos do apóstolo e assistindo às obras maravilhosas que ele consumará, ser-nos-á fácil ver que está justificada. Ó Antônio, os espinhos vos rasgam os pés, e cobre-os a poeira do caminho. No entanto, como são belos, quando galgais as colinas dos dois flancos do Apenino, anunciando a paz e dando-a àqueles que a querem. Grato nos é ouvir-vos a pregar a lei santa, na montanha de Sião, com o talento que o pai de família vos confiou. Nós vos seguiremos na jornada que fazeis a preparar a salvação de Israel, clamando: eis aqui o reino do Cristo bendito.